Olá pessoal, após a aprovação do processo de impeachment, é necessário que façamos uma avaliação de como ficarão seus investimentos daqui para frente. O que fazer com seu portfólio de investimentos? Antes de entrar no impeachment em si, é importante que façamos uma retrospectiva do que aconteceu desde o início do ano para cá. Os mercados internacionais começaram um ano muito nervosos, com queda brusca para as bolsas internacionais, desvalorização forte das moedas de países emergentes e queda expressiva do preço das commodities, muito por força de um receio maior de uma queda brusca na perspectiva de crescimento da economia global ao longo do ano de 2016. O maior receio gravitava sobre a saúde da economia chinesa. Como todos sabem, a economia chinesa vinha crescendo mais de 10% ao longo da última década e passa por um processo de ajuste da sua matriz de crescimento. Esse receio mostrou-se acertado e fez com que o Banco Central chinês tomasse medidas para evitar uma queda mais brusca da atividade. O que vimos na China foi uma queda dos juros, um aumento do incentivo ao crédito e uma desvalorização de sua moeda no sentido de estimular as exportações. Essas três medidas que foram adotadas tiveram sim o efeito de estabilizar o crescimento chinês. Isso trouxe muita calma, trouxe um alívio para os mercados internacionais que reagiram muito bem. As bolsas internacionais recuperaram terreno, os preços das commodities subiram de maneira significativa. Um exemplo claro que podemos trazer são os preços do petróleo, que chegaram a negociar abaixo de $30 logo no início do ano, e hoje estão próximos da faixa de $50. E também vimos uma valorização expressiva da moeda dos países emergentes. Ou seja, no início do ano havia muito receio de que o processo de ajuste da economia chinesa pudesse prejudicar o crescimento global. Medidas foram adotadas, houve dissipação desse receio e as bolsas de maneira geral reagiram muito bem, as moedas de países emergentes reagiram muito bem e os preços das commodities voltaram a subir. Por outro lado, quando olhamos o outro lado do globo, o Banco Central americano foi claro e taxativo que não iria mudar a sua política monetária no meio dessa turbulência que a economia global estava vivendo. Ou seja, o Banco Central americano adiou o processo de ajuste, de aumento das suas taxas de juros por força da turbulência chinesa. Isso significa que houve mais liquidez para estabilizar a economia ao longo do primeiro semestre. E qual o impacto desse cenário macro internacional para o mercado financeiro brasileiro? Ora, como o Brasil é um país exportador de commodities, obviamente que uma valorização expressiva dos preços das commodities traz um efeito positivo para o Brasil. Da mesma maneira, todas as moedas dos países emergentes também se valorizaram frente ao dólar. Ou seja, boa parte da valorização que nós vimos nos últimos meses no real frente ao dólar não deriva de questões internas, mas sim de um cenário macro internacional mais positivo para países emergentes exportadores de commodities. E olhando para frente no cenário internacional, o que vemos? Os últimos dados de atividade que foram divulgados na economia chinesa voltam a trazer preocupações. Os dados de atividade vieram pior do que o esperado e vimos novamente um movimento do Banco Central chinês permitindo que a moeda chinesa, o yuan, voltasse a se desvalorizar expressamente frente ao dólar. Há muito receio de que o ferramental monetário e creditício já tenha esgotado o seu poder de estabilizar a economia chinesa. Já começa a se falar com certa frequência em um possível problema creditício por força de uma maior inadimplência das pessoas físicas das empresas chinesas possa acontecer no horizonte de médio prazo para a economia chinesa. Ou seja, dados mais fracos de atividade, receios de que o arsenal monetário e creditício possam ter se esgotado e uma maior divulgação de preocupações voltadas para um problema de inadimplência na China fazem com que o cenário internacional daqui para frente não seja tão positivo como fora e facilitou as coisas do ponto de vista de recuperação de preços relativos
do mercado financeiro brasileiro daqui para frente. Além disso, o comunicado na última decisão do FED e a ata do Banco Central americano, que decidiu pela manutenção dos juros, deixou claro que o processo de ajuste de juros está próximo. Hoje o mercado precifica que haverá, ao longo do segundo semestre, 2 ajustes dos juros dos Estados Unidos. Por isso, também entendemos que o ajuste de juros da economia americana também não terá um efeito positivo que o retardo no primeiro semestre teve sobre o desempenho do mercado financeiro local. Internamente, toda a melhora que vimos no preço das ações, toda a melhora que vimos no cálculo de risco país do Brasil, toda a melhora que vimos do ponto de vista de valorização do real frente ao dólar, toda a melhora que vimos do ponto de vista de inflação e também de taxas longas de juros, derivou-se única e exclusivamente da melhora do cenário macro internacional? Não. O impeachment é sim um fato econômico e político relevante. O mercado financeiro como um todo se movimenta por expectativas. Na medida em que há uma perspectiva de adoção de uma política econômica mais ortodoxa e liberal, os mercados reagem na frente antes de qualquer melhora na atividade econômica ou de afrouxo na política monetária. Os mercados se movem por expectativas, e as expectativas que colhemos nos discursos, nos pronunciamentos e no programa apresentado pelo PMDB, Pontes para o Futuro, são sim de um governo liberal e mais ortodoxo na política econômica. Nomes fortes divulgados para compor o Ministério do Temer também fazem com que o processo de apressamento positivo junto aos ativos locais seja ainda mais positivo. Mas a dura realidade da economia enseja cautelas. Para enfrentar o processo de ajuste fiscal, será necessário enfrentar temas extremamente polêmicos e impopulares. Reforma da Previdência, de desvinculação de gastos obrigatórios em saúde e educação, por exemplo, e até mesmo aumento de impostos. Além disso, não podemos deixar de lembrar da Operação Lava Jato. O PMDB esteve também envolto nas mesmas práticas de corrupção que o PT. E já vimos o estrago que as denúncias têm feito junto à opinião popular. A ausência de legitimidade do Michel Temer também pode ser posta à prova ao longo dos próximos meses. O Temer foi eleito para adotar um programa liberal e ortodoxo de política econômica? A resposta é negativa. Terá ele o apoio das ruas para a implementação de medidas impopulares em ano de eleição para prefeitos? Será mesmo a base parlamentar de apoio que está sendo costurada pelo Michel Temer fiel? Por força dessas dúvidas, o nosso cenário de referência para a alocação de recursos continua extremamente conservador. Não conseguimos enxergar no processo de impeachment uma oportunidade única para arriscar quando o assunto são alocações de recursos aqui no Brasil. Um dos dogmas fundamentais para a gestão de recursos é ser conservador, é ter como principal meta para os clientes a preservação do seu capital. Como não conseguimos enxergar, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista interno, um cenário claro, preferimos continuar conservadores. Por isso, iremos continuar a recomendar aos nossos clientes a concentração em investimentos em renda fixa, priorizando ativos isentos de imposto de renda. É bom que se diga que esses ativos, principalmente aqueles que ficaram famosos como LCIs e LCAs, devem ter um duration máximo de 6 meses, uma vez que é possível para arrecadar mais que o governo venha, jamais para o final do ano, pelo princípio da anterioridade, a vir a taxar essa modalidade de investimento. Nas nossas simulações, uma taxação aproximada de 10% em LCIs e LCAs pode representar uma arrecadação próxima de 4 bilhões ao ano para o governo. Considerando a necessidade do ajuste fiscal, é possível que isso venha a ser implementado. Por isso,
Se você tiver intenção de investir em LCIs e LCAs, a nossa recomendação é que a duração máxima desses investimentos seja por 6 meses. Diante de um quadro de maior racionalidade econômica, uma política econômica mais ortodoxa e uma política mais liberal, mais market friendly, mais aliada ao capital, entendemos que é possível que os juros reais aqui no Brasil continuem a cair. Por isso, dentro do portfólio de renda fixa, recomendamos exposições a NTN-Bs de prazos longos e exposição a fundos de investimento em debêntures de infraestrutura que também gozam de benefício fiscal, não pagando imposto de renda. Não vislumbramos na Bolsa Brasileira uma grande oportunidade de enriquecimento. Vimos uma valorização expressiva do mercado de ações nos últimos meses. A Bolsa até então apresenta uma valorização próxima de 25% ao ano e não conseguimos enxergar valuations atrativos, considerando os desafios que são necessários para colocar a economia nos eixos daqui para frente. Por força disso, recomendamos àqueles que querem ter alguma exposição em ações que procurem produtos não direcionais, produtos que podem se beneficiar de uma valorização relativa de preços de ativos, mas que não irão apresentar grandes perdas acaso haja uma frustração de expectativas por parte do mercado como um todo. Uma alternativa interessante é buscar gestores especializados em estratégias long e short. Teremos no nosso portfólio recomendado uma pequena exposição nessa classe de ativos. Como conclusão, enxergamos grandes desafios para a economia internacional e, aqui internamente, apesar do impeachment ser um fato econômico e político positivo que mexeu nas expectativas, preferimos continuar conservadores. Recomendamos exposição em renda fixa, buscar ativos isentos de imposto de renda, com duration curta, exposições em NTN-Bs, considerando a implementação de uma política mais liberal e ortodoxa na condução da economia, e muita cautela. Não vemos grande perspectiva de valorização para o mercado de ações, considerando o rally que já vivemos, que precedeu o impeachment. Meu nome é Adriano Moreno, sou consultor de valores imobiliários e estou à sua disposição para discutir o seu portfólio de investimentos.